Hoje vou responder uma pergunta frequente nos comentários do canal. Qual é o risco real? Qual a chance de a Rússia realmente nos atacar? E de precisarmos entrar em guerra para nos defendermos? Obviamente, como nunca atacaremos a Rússia, será sempre defesa. Porque, você se lembra, na União Europeia há um tratado de defesa comum que é mais vinculativo do que a OTAN. A gente se compromete se quiser, de acordo com nossos meios, e aí isso inclui os americanos. A União Europeia, obviamente, somos só nós, e aí não tem escolha, regulamentarmente, somos obrigados a nos comprometer. E então, você tem um certo número de responsáveis políticos e militares que começam a dizer que a preparação russa para uma invasão, um ataque a um país da União Europeia, especialmente nos Bálticos, pode ocorrer muito mais rápido do que se pensava, não em 2 a 3 anos. Por isso, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, bem informado, afirmou que o verão de 2025 pode ser o último em paz. O chefe do Estado-Maior do Exército sueco, bem informado e na linha de frente, está na mesma situação que os outros. Ele diz que a Rússia vai querer testar rapidamente a solidez da OTAN. Será que somos realmente coerentes na nossa defesa? Então, primeiro vou mostrar o trecho desse vídeo, depois eu explico para vocês. O chefe do Estado-Maior sueco está convencido disso. A Rússia vai, em breve, colocar à prova o compromisso de defesa coletiva da OTAN, ou seja, justamente o artigo 5. O que ele diz? Estou convencida de que a Rússia testaria o artigo 5 da OTAN a qualquer momento nos países bálticos ou em outra parte da Europa. A Rússia está disposta a assumir grandes riscos estratégicos para conquistar tudo o que julga possível. Nós vimos isso na Chechênia, na Geórgia e na Crimeia. Lá ainda seria um risco estratégico muito grande. Acho que o risco de OTAN tentar tomar Narva agora é tudo ou nada. Ou respondemos e lhe impedimos que tomem Narva. O risco não é maior que as perdas atuais na Ucrânia. Não faremos guerra nuclear nem bombardearemos Moscou por isso. Sim, então a gente pararia por aí, na verdade, se a gente... Pararia por aí. Então, o risco, na pior das hipóteses, é fazer um pouco como na Ucrânia. Perder muita gente sem avançar de... Muito. Espera, então. Então, nesse momento, a gente não reage de jeito nenhum. E eles continuam. Entre perder tudo ou dobrar, ainda parece vantajoso para eles. No pior cenário, não é pior que a Ucrânia para eles. Então, eu realmente acho que eles têm todo o interesse em testar rapidamente, em 1 ou 2 anos, bem rápido, especialmente se conseguirem um cessar-fogo. Porque aí, a gente sabe que os 800 mil homens que estão na frente ucraniana estão prontos para vir para cá. Se nos testarem em Narva, vão continuar depois, tenho certeza. O aéreo e o naval são diferentes do terrestre. Tudo depende deles. Esmagamos os russos, sem dúvida. Se amanhã colocarmos 800 mil russos de frente... Com armas... europeias, no tempo em que a gente se mobiliza... Esse é o problema. Para você, é isso. Xavier Teitelman, o elo fraco do lado europeu. Michel Goya? Não. Mas é verdade, eu concordo completamente, né? Ou seja, é preciso entender que Vladimir Putin é, afinal, o homem que lançou 5 ofensivas terrestres. Vamos dizer assim? Sim, ele só confia nas forças terrestres. Não é só isso, mas ele lançou 4... Ele lançou elas, né? Sim. Ele lançou a Geórgia e a Crimeia em 2014 e a Chechênia. Estou falando dos países de fora, digamos, nas fronteiras. Em agosto de 2014, houve uma ofensiva das armas russas, seguida de outra em fevereiro. Em 2015, no Donbass, seguido do ataque à Ucrânia, esse líder fez 5 ataques a países vizinhos, talvez um recorde desde 1945. Então, é como se fosse um ladrão que roubou 5 vezes, que arrombou 5 apartamentos. Ele ainda está à solta. E aí você diz, bom, o que está acontecendo? Ou ele foi tocado pela graça e diz, não, o que eu fiz foi realmente errado. Ou... ele continua, certo? Ou você... Você diz que talvez ele vá fazer de novo. Então, a atitude a se tomar é talvez se preparar para que ele faça de novo. E então, o recomeço seria, sem dúvida, pela primeira vez, atingir um país da OTAN. É aí que, de fato, politicamente, as coisas mudam. Enfim, Vladimir Putin não pode achar que atacar um país da OTAN terá as mesmas consequências que não atacar. Sim, é sobre isso que falamos ao citar o teste do artigo 5 depois. Há 2 cenários, incluindo o do alcachofra. A gente vai aos poucos, onde o sapo é fervido. Então, a gente vai num limite tão baixo, devagar, tão baixo que não pode provocar. Justamente achamos que nem é agressão, de tão pequeno que nem percebemos. Então, não há motivo nenhum para acionar o artigo 5, já que a gente não está realmente sendo agredido aos poucos. Ou então você faz o oposto. De repente, em poucos dias, diz que vai tomar a Estônia ou até os Países Baixos, depois para e coloca todos diante do fato consumado, dizendo para posicionar armas nucleares. Atenção, agora chega, parem, vamos parar por aqui e negociar. Esse é o outro. Na verdade, esse é o cenário mais perigoso sobre o qual estamos pensando. É preciso dissuadir, colocando forças capazes de impedir isso frente a frente.
E essas forças, elas são essencialmente terrestres, em primeiro lugar. Sim, Você parece duvidar se podemos tê-las. É aí que nós... Eu não sou do tipo que sente medo, mas é aí que você nos deixa um pouco assustadas. Se Xavier Titelman, você acha que o problema são nossas forças terrestres? Ok, vou dar um exemplo. O blindado Serval antidrone, previsto para 2027, ficará pronto só em 2028 e será certificado em 2031. Vamos ter quantos? E nós vamos ter. Isso quer dizer que se os russos quiserem atacar, por que eles esperariam 3 anos? É esse o momento, sim, é isso. Não dê ideias ruins para eles. Não temos drones em massa nem sistema de defesa como os ucranianos. Bom, então, agora seria o momento certo? Se os russos quiserem testar, será nos próximos 2 anos. Sim, por enquanto eles não fazem isso. Enfim, me desculpe. Porque eles estão atolados? Na Ucrânia, que estão atolados na Ucrânia, então eles teriam que deixar de estar atolados na Ucrânia para fazer isso. Então, primeiro teria que haver paz na Ucrânia. Essa é a condição, parar. Os combates e que eles possam colocar 500 mil homens contra os Países Baixos. Então você entendeu. Se a Rússia se contentar em atravessar o rio que a separa da cidade de Narva, na Estônia, e nós não reagirmos, se não entrarmos em guerra para recuperar Narva, até hoje, os Estados Unidos da América não se envolveriam. E nós, europeus, vamos lutar por Narva? A resposta deve ser sim, absolutamente, sem nenhuma dúvida. E é somente com uma firmeza clara e com um aumento de poder e um rearmamento psicológico que a Rússia vai acreditar que somos capazes de responder. Ela vai evitar a ofensiva. Mas enquanto isso, por que estamos preocupados? Na verdade, vocês lembram, em abril de 2021, a Rússia começou a reunir tropas perto da Ucrânia. Na época, fiz um vídeo no canal explicando por que aquilo era o início de uma invasão. Muitos achavam que era só um exercício. Putin dizia, não, fiquem tranquilos, nunca vamos atacar a Ucrânia até fevereiro de 2022. Era para confiar na Rússia, mas a realidade era outra. Bem, agora a realidade no terreno é essa. Os russos já preparam alojamentos em frente à Holanda, Estônia, Lituânia, etc. O que significa que não haveria, ao ar livre, em plena luz do dia, dezenas e centenas de milhares de soldados se acumulando, assim como se acumularam ao redor da Ucrânia, permitindo que víssemos seu posicionamento. Lá, eles já vão estar baseados no local, vão estar a menos de algumas horas de carro da fronteira. Então, não poderemos dizer, olha, os russos estão se preparando. Quando os russos decidirem e estiverem bem na frente dos Países Baixos, algumas horas depois, eles estarão na fronteira e, eventualmente, podem atravessá-la. E isso é uma grande diferença em relação ao passado. É que somos obrigados, se quisermos defender esses países, a ter estacionados no local milhares e milhares de homens, brigadas inteiras. Os alemães planejaram colocar 1 ou 2 brigadas na Holanda. Os outros países também precisariam fazer isso, pois é a única forma de conter essa invasão em grande escala. Vocês também comentam bastante comigo? Militarmente não superamos os russos, mas em tecnologia somos muito superiores. Somos superiores em todos os setores: detecção, guerra eletrônica, radares, mísseis e alcance. Só que a quantidade faz a diferença nesse caso. Nós somos... Então, por outro lado, nós esmagamos pela nossa quantidade e qualidade a aviação russa. A aviação russa não tem chance nenhuma. Ela simplesmente enfrentou a União Europeia, mesmo sem os americanos. A marinha russa não é capaz de fazer nada. Considerando todas as defesas, baterias costeiras e mísseis que temos em nossos navios, que alcançam distâncias maiores, eles não têm domínio desse lado e poderemos apoiar esses países. Mas, por outro lado, em termos terrestres, os russos acumularam uma experiência que não tem igual. Obviamente, exceto pela Ucrânia, mas que nós não temos. E as poucas centenas de milhares de homens que eles têm ao redor da Ucrânia ou na Ucrânia, se tivessem usado 150 mil ou 200 mil homens apenas para tomar Narva, só para atacar, seria diferente. Por exemplo, o corredor que liga Kaliningrado à Lituânia. Será que nós reagiríamos? Será que teríamos capacidade de responder? Será que saberíamos nos defender de um exército que produz 15 mil drones kamikazes por dia? A gente vê claramente nos nossos treinamentos que não nos adaptamos a essa realidade do campo de batalha. O que os ucranianos estão fazendo? Eles fabricam 15 mil drones por dia. A Europa não é capaz de fazer isso. Os ucranianos, para resistir, têm centenas e centenas de robôs terrestres. Eles fazem entregas com drones aéreos de grande porte. É isso que permite manter a linha de comunicação, já que nem mesmo é possível ir com um blindado até o local sem ser destruído por esses drones kamikazes. Hoje, nossos exércitos possuem tecnologias muito superiores às do exército russo, e quando há um blindado francês contra 10 russos e apenas alguns soldados da Europa e da OTAN,
diante de uma centena de russos, sendo que a Rússia não tem problema em sacrificar 80% deles, mas se ela avança, bem, é isso. Nossa dificuldade é que realmente existe o risco de a Rússia tentar experimentar, ver se funciona, e a partir do momento em que ela vê que funciona, sobre Narva, por exemplo, agora está certo que não defenderemos o restante desses países. Patrushev afirmou claramente ser o principal conselheiro de Putin. O futuro dos países bálticos é voltar para o Império Russo. Eles dizem isso. Eles deixam claro. Então, eles estão alinhando militarmente seus anúncios políticos com agressividade aérea, violação de espaços aéreos e mudança de fronteiras marítimas e navais. Deslocam boias, coisas inacreditáveis. Os russos fazem isso porque não reagimos. E quando temos os embaixadores da Rússia dizendo: se vocês defenderem seu espaço aéreo contra nossos aviões, que violam seus espaços aéreos, isso é guerra. Além de tudo, temos que permitir que os russos violem nossas fronteiras aéreas, entrando na nossa sala de estar e sentando no nosso sofá. E principalmente não podemos reagir, porque senão é guerra, certo? Então, temos que permitir que vocês se instalem e ocupem nossa casa, anexando minha sala de estar. E é sob essa condição que vocês não vão fazer guerra. Então é isso. Essa é a dificuldade diante da Rússia hoje. Eles vêm se preparando material, mental, psicológica e politicamente há bastante tempo para fazer essa guerra. Estamos no início desse rearmamento que é material e ocorre de forma lenta, mas finalmente começamos a agir. Mas ainda assim foi necessário. Estamos muito atrasados. O rearmamento psicológico depende da realidade do campo. Nós nunca iniciaremos a guerra, mas se algum dia formos atacados, obviamente nós vamos nos defender e, infelizmente, haverá mortes. E por isso é preciso desde já reforçar nossa capacidade de defesa para dissuadir melhor a Rússia de tentar essa infeliz aventura que hoje já vemos se aproximando. O outro elemento é, obviamente, o apoio à Ucrânia. Quanto melhor apoiarmos a Ucrânia, menor será o risco de a Rússia tentar uma nova aventura militar em direção à Europa desta vez. Portanto, o apoio à Ucrânia deve ser reforçado, ele pode ser reforçado, e fico feliz que o apoio à Ucrânia esteja acontecendo. Nas pesquisas, pesquisa após pesquisa, vemos que está aumentando, vemos que Sky Shield, 63% dos franceses apoiam a interceptação de mísseis russos sobre a Ucrânia pelos nossos aviões. Nossos aviões saem da Polônia, destroem mísseis russos contra civis e retornam. Os franceses apoiam o uso direto de nossos aviões para proteger civis e destruir mísseis russos. Isso é um sinal político forte, isso é um sinal para os ucranianos. Ir ao local e salvar pessoas já era esperado. Outra pergunta frequente é: o fronte está realmente desmoronando? A resposta é não, é clara. E para isso, eu remeto vocês a um segundo trecho que vou mostrar agora. Estamos aqui na região de Zaporizhia. Isso faz parte desses avanços. Eles são relativos, mas há aqui e ali avanços do exército russo. O Ministério da Defesa russo divulga vídeo mostrando soldados uniformizados erguendo bandeiras russas na região de Zaporizhia. O que sabemos atualmente sobre os avanços relativos do exército russo? Então isso está no detalhe. Vale lembrar que em 1000 dias os russos tomaram 1% da Ucrânia. E bem, eles continuam no mesmo ritmo. Então, no ritmo atual, eles ainda precisariam de mais 80 anos para conquistar toda a Ucrânia. Então, quando eles tomam 200 quilômetros quadrados, não vamos dizer que houve um colapso da frente, que é preciso se preocupar. Há 3 anos, os ucranianos organizam uma retirada que causa grandes perdas aos russos. Sim, os russos avançam e ocupam pequenas aldeias. Lá, vemos que eles colocam uma bandeira em um campo de ruínas, com meio galinheiro e uma casa destruída ao lado por eles. Não posso considerar que isso seja uma vitória estratégica que vá mudar qualquer coisa na linha de frente. A queda futura de Pokrovsk não terá efeito, assim como Bakhmut, Avdiivka e outras cidades que eles já arrasaram e conquistaram. A grande questão é saber se as 3 cidades fortaleza que estão além, no Oblast de Donetsk, se elas vão conseguir resistir aos russos. Chasivyar, Toretsk, sim. Sim, isso a gente não sabe. Elas são muito mais pesadas. Quero dizer sobre a capacidade de defesa em relação às que estavam em Pokrovsk. Muito organizadas, né? Pelo que entendi, muito estratégicas em relação a vários lugares. E Os 550 dias para conquistar Pokrovsk mostram que avançar será ainda mais difícil, especialmente para tomar Kramatorsk, que é maior e mais bem defendida. No norte é igual em Sloviansk. Sim, acredito que essas cidades, especialmente Chasivyar, a apenas 6 quilômetros a oeste de Bakhmut, acabarão caindo. Seja amanhã ou em 2 meses, no fim das contas, só que a gente já dizia isso há um ano.
Lembro que em setembro de 2024 diziam que Chassiviar cairia em dias, mas até hoje isso não aconteceu. E Pokrovsk, em agosto de 2024, esperava-se a queda. E Pokrovsk já faz 1 ano e meio, e Pokrovsk ainda resiste, podemos dizer, Pokrovsk ainda resiste, assim como Kupian também resiste até esta noite. E tudo isso ao custo de quantas mortes em cada lado? Então, a Rússia teve um vazamento de dados que foi recuperado. Você sabe que há muitos dados com os 2 milhões de documentos russos que envolvem energia nuclear, etc. A Rússia tem um documento interno com 280 mil baixas militares mortos, feridos graves e prisioneiros, de janeiro a setembro de 2025. Então, esses são os números internos russos que conseguiram ser recuperados. Estima-se que já tenham mais de 1 milhão e 100 mil baixas militares ao todo. Os ucranianos têm ao menos 130 mil mortos e desaparecidos. Mortos em cada um. E isso... Hein? E isso ao custo de quantos mortos em cada lado? E tudo... Quantos em cada um? Quantos mortos em cada lado? E tudo isso ao custo de quantos mortos em cada lado? Ao custo de quantos mortos em cada lado? E tudo ao custo de quantos mortos em cada lado? Tudo ao preço de mortes, né? E tudo isso ao preço de mortes também. A defensiva é chamada militarmente de retardamento, trocando terreno por tempo. E então recua-se linha por linha, infligindo o máximo de atrito. Mas a 3 horas de voo, talvez já tenhamos 1 milhão de mortos. Sim, essas são as perdas da Segunda Guerra. Não das perdas na Segunda Guerra Mundial. Estamos falando de uma taxa diária de perdas, talvez mais em 14 e 18 eram 1.000 mortos por dia só do lado francês. Mas estamos em uma taxa de perdas que se assemelha a um combate de alta intensidade entre 40 e 45. Esforços de guerra também na região de Pokrovsk. Veja soldados russos em Pokrovsk. O Ministério da Defesa divulgou hoje essas imagens que mostrariam soldados russos avançando em Pokrovsk. Mais uma vez, nessa cidade que foi tantas vezes reivindicada pelos russos, ela ainda não caiu. Ainda há uma grande parte de Pokrovsk. Vemos o estado de destruição, a intensidade dos combates, a tenacidade das duas forças armadas na luta. O que é triste é que eu estive nessa cidade em agosto de 2024, no momento em que pediram a evacuação porque ela estava ao alcance da artilharia. Ela estava a 15 quilômetros dos russos, em agosto de 2024. Era uma cidade vibrante e alegre, cheia de mercados e restaurantes. Os russos só conseguem avançar sobre um monte de ruínas. Se eles fossem capazes de romper, avançar, cercar, obviamente eles não precisariam reduzir as cidades a pilhas de cinzas nas quais os ucranianos não têm mais a possibilidade de se esconder. Por outro lado, nessa cidade, depois os ucranianos também criaram passagens para poderem se mover, se deslocar sem ficarem ao alcance dos drones. Tem túneis lá? Há túneis sob a cidade, área já tomada pelos russos, mas cada casa está armadilhada, cada canto é uma emboscada. Eles colocaram armadilhas. Inacreditável tudo o que explicaram quando estive lá há 2 semanas. Eu estava em Kramatorsk, onde eram as mesmas unidades que lutam em Kramatorsk e que lutam nessa região de Pokrovsk. Ao vermos as imagens e ouvirmos você, imaginamos o estado de espírito dos soldados ao partirem, que até mesmo a União Europeia diz, ou os europeus dizem no plano, que a Ucrânia não deverá recuperar militarmente esse território ocupado que foi defendido ao preço de tantas mortes. O objetivo era evitar que os russos destruíssem a próxima cidade. Honestamente, sem mobilização, os ucranianos não têm meios militares ou humanos para reconquistar ou atacar novamente. A grande contraofensiva deles no verão de 2023 foi um fracasso, porque eles não tinham os equipamentos necessários e não tinham a quantidade necessária, eles não tinham aviões, não tinham sistema de desminagem em massa. Os ucranianos hoje realmente não têm o necessário para um assalto. Soldados ucranianos que você encontrou em várias ocasiões. Eles lutam. Claro. Eles querem lutar. Até quando? Então, eles só vão parar quando o chefe deles, claramente Zelensky, fizer isso, quando ele não fugir, etc. É Zelensky quem dá o tom. Enquanto Zelensky estiver lá, a população em geral concorda que ele não deve ceder às exigências excessivas de Trump. Não devemos abandonar esses territórios. Não sei quantos soldados há. Se amanhã mandarem eles recuarem e deixarem o resto do oblast, eles obedecem. Militarmente, não existe defesa na fronteira dos oblasts. Se cedessem esses oblasts, os ucranianos não conseguiriam impedir outro ataque russo. Militarmente, isso é inviável. Interessante, isso. Isso é realmente interessante como análise. Sim, porque se entregarem amanhã, os russos chegam à fronteira. Depois não há mais barreira. Militarmente não é possível entregarem. Vai demorar meses até um cessar-fogo real se entregarem o Dom. Bassi realmente chegue ao fim da construção dessa linha de defesa. Sim, é uma